Boa noite, gente. Amém. Gente, eu queria hoje estar falando de um assunto que realmente tem aquecido muito o nosso coração, meio da pastora Ruth. A gente tem falado muito, na verdade já temos falado há um bom tempo, sobre a questão de nós sermos uma família. Sara Recreio, a gente não quer que seja apenas uma igreja conhecida, mas nós queremos que essa igreja seja conhecida como uma família. Posso ouvir um amém? Porque igreja é lugar que a gente e família é o lugar que a gente pertence. E é esse o desejo, esse é o sonho do coração de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos para que a gente estivesse conversando a respeito disso. Vou pedir que o tempo que começasse a ser passado para mim, por favor, galera da multimídia, me ajudasse nisso, tá? Colocasse aqui o tempo, por favor. Feche seus olhos onde você está. Deus, muito obrigado, Deus. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Deus, pelo seu poder. Obrigado, Deus, porque o Senhor se manifesta, Deus, quando nós nos unimos. Deus, nós, indivíduos, Deus, pessoas escolhidas pelo Senhor, Deus, pessoas que são realmente, aos olhos de muitos, insignificantes, mas quando, Deus, nós nos reunimos na sua presença, nós somos a sua igreja gloriosa. Obrigado por isso, Deus. Faz, Deus, com que a gente entenda, Deus, a grandiosidade, Deus, de sermos o teu corpo aqui na terra. Deus, faz com que a gente entenda, Deus, a plenitude dessa revelação. Deus, ajuda-nos, Deus, realmente a ser a igreja que o Senhor espera que nós sejamos, resposta para tantas pessoas. Sejamos luz na escuridão, Deus, de tantas pessoas que hoje não conseguem enxergar soluções, não conseguem enxergar saída para os seus problemas, para as suas questões. Deus, eu te peço, Deus, hoje, vem renovar a nossa percepção, ó, abre os nossos olhos, que nesses dias nós possamos entender, Deus, que o teu plano para esse lugar que nós nos encontramos, aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, o que verdadeiramente é essa igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Eu te peço hoje, Deus, que o Senhor esteja realmente abrindo cada coração, para que o Senhor coloque sementes novas e que o teu nome seja exaltado, seja agradecido através dos frutos que surgirão daqui. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Hoje então quero falar sobre uma grande família. Pastora Ruth hoje muito feliz na sua pregação. Se você costuma assistir palavras, se não costuma, assista a de hoje porque vale a pena. Pastora Ruth hoje pregou sobre o que não é uma igreja. Até para a gente poder explicar o que é uma igreja, antes de explicar o que é uma igreja, mais fácil definir assim, o que não é uma igreja. Pastora Ruth então explicou que igreja não é necessariamente um local. Ela explicou que igreja não é necessariamente como que muitas pessoas pensam que é uma empresa, com metas, números. Igreja é algo muito maior e muito mais amplo. Mas antes de a gente falar o que é uma igreja, a gente vai continuar falando sobre o que não é uma igreja. Porque hoje em dia a nossa sociedade ela tem ficado tão, digamos assim, influenciada pela tecnologia, pelas mídias sociais, que hoje é capaz de nós vivermos grandes, uma era bastante, digamos assim, conectada com as redes, conectada com as redes de internet, mas nós estamos extremamente pouco ligados uns com os outros. Nós temos milhares de seguidores, mas poucas conexões profundas. Nós temos uma série de seguidores, mas ninguém que olha a gente nos olhos. A gente muitas vezes estamos juntos como família, mas nós muitas vezes não interagimos uns com os outros. Não é esse o plano de Deus para nós. O plano de Deus é que nós tenhamos aqui nesse lugar relacionamentos profundos e essa seja a base da nossa convivência. Posso ouvir amém? Nós temos que sair da virtualidade e começar a viver relacionamentos com profundidade. Infelizmente, esse tipo de convivência são os relacionamentos fluidos. Nós estamos vendo relacionamentos líquidos, relacionamentos que são difíceis. Hoje a gente não está satisfeito, a gente simplesmente muda. A gente começa um emprego, mas se nós formos maltratados ali, se nós de repente tivermos desafios, nós formos realmente contrariados, nós abrimos mão desse emprego. Assim nós somos no nosso casamento, assim nós somos na nossa família. Qualquer desafio passa, muitas vezes vem que nós venhamos enfrentar, em vez de nós vencermos o desafio, nós fugimos deles, porque em breve terá outro. Hoje é muito comum, antigamente era muito comum as pessoas viverem juntas, casadas por 20, 30, 40, 50 anos. Hoje em dia, as médias dos relacionamentos, dos casamentos, está cada vez maior. Hoje os casamentos que se iniciam hoje, 50% deles tendem ao divórcio.
Os relacionamentos estão cada vez mais fluidos. As pessoas estão cada vez menos dispostas a viverem unidas. E eu creio que esse não é o plano de Deus. A Bíblia, apesar de dizer que no último tempo, no final dos tempos, o amor esfriaria, eu creio que não é esse o desejo de Deus para a igreja dele aqui na terra, em nome de Jesus. Hoje existem pessoas que associaram, e pessoas que viam esse sistema mundano e viviam com esse tipo de ideologia e começaram a viver isso dentro da igreja também. Pessoas que conhecem todas as músicas, mas não conhecem a pessoa que está sentada do seu lado ou atrás dela. Pessoas que conhecem o seu pastor, mas não são conhecidas pelo seu pastor. Pessoas que estão na igreja, que vão na igreja, vão a todos os cultos, são servidas, são abençoadas, mas não abençoam, não utilizam os seus dons ao serviço do reino de Deus. Elas não sabem o que é uma família espiritual de verdade. Jesus não morreu para formar frequentadores de culto. Jesus morreu lá na cruz para formar uma família. O plano dele está em Efésios 2:19. Eu li isso aqui na semana passada pela manhã. E está aqui o grande projeto de Deus. E é assim que ele nos considera. Portanto, vocês, nós, a igreja, já não somos estrangeiros, nem forasteiros. Mas aos olhos dele, o apóstolo Paulo nos ensina que nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Eu falei que Deus, quando ele nos criou, quando Jesus veio apresentar com a nossa nova forma de se relacionar com o Pai, a forma como nós deveríamos orar, seria nós falando, dirigindo a Ele como nosso Pai. Ele muitas vezes lá no Evangelho, ele fala que nós deveríamos nos interagir uns com os outros como se nós fôssemos irmãos. Que nós deveríamos tratar as mulheres mais velhas como se fossem as nossas mães, as mulheres mais novas como as nossas filhas. Todo parâmetro de relacionamento dentro da igreja, ele colocou como exemplo, um exemplo familiar. A igreja é uma família. Fala para quem está perto de você, você faz parte da minha família. Claro que eu estou vendo o marido falar para a mulher, eu quero que você não fale para ela, porque isso é óbvio. Eu quero que você fale para alguém que não seja parte da sua família. Nem falar para o filho, né, gente? Meu Deus do céu. Fala para alguém longe de você, fala assim, ó, você faz parte da minha família, nós fazemos parte da mesma família. Apesar de a gente nem se conhecer direito, o fato de nós estarmos na igreja, nós fazemos parte da mesma família. Paulo não se refere à igreja como uma organização. A igreja não é uma empresa, não é um estabelecimento, não é um CNPJ. A igreja, aos olhos do apóstolo Paulo, é uma família. É um povo no qual nós pertencemos. Nós somos o povo de Deus aqui na terra. E eu queria avançar alguns pontos a respeito daquilo que a igreja não é. E eu queria anunciar para vocês que a igreja não é um clube. Posso ouvir um amém? O que é um clube? O que caracteriza um clube? Clube é um lugar que a gente vai para se relacionar. Clube é um lugar que a gente vai para socializar, fazer amigos, nós vamos lá para bater papo. E eu quero falar para você que é muito bom, a igreja serve para isso, mas ela não é feita só para isso. Posso ouvir um amém? É muito legal, nós chegamos aqui, pessoas que compartilham os mesmos interesses, pessoas que compartilham às vezes dos mesmos desafios, e nós viemos para cá batendo papo, conversamos. Isso faz parte da igreja, mas não é a plenitude da igreja. A igreja não veio para que você encontre aqui simplesmente colegas, parceiros, parças, brothers. A igreja foi para que você encontre irmãos. A vida da igreja não foi feita para que você simplesmente venha aqui socializar, mas sim para que você esteja aqui para compartilhar. Socializar é muito pouco, relacionar de forma superficial é muito pouco. O sonho de Deus é que você esteja aqui e que você aprenda a se aprofundar nos relacionamentos, compartilhando vida na vida dos seus irmãos. Assim a experiência da igreja, ela é muito melhor. Esse é o projeto de Deus. É possível você estar sentado perto de alguém e você estar distante dessa pessoa. Sabia disso? Muitas pessoas vêm para as igrejas, e tem várias igrejas aí afora, igrejas enormes, que você chega lá e consegue, mesmo numa igreja com milhares de pessoas, se sentir sozinho. Esse não é
o projeto de Deus. Deus, quando olha essa situação, ele olha e fala assim, cara, isso parece tudo, menos uma igreja. A igreja que ele sonhou é a igreja que nós conhecemos como a igreja primitiva, a igreja lá de Atos. A igreja ela é muito interessante, porque quando você para ver, quando ele exemplifica a igreja de Atos, ele passa alguns versículos explicando. Bota Atos 2,44. É esse o desejo de Deus, é esse o sonho de Deus para que nós possamos viver. Atos 2,44 era assim, ó, os que criam, eles mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Era uma experiência mais profunda do que não ter nada em comum, do que simplesmente se assentar numa mesmo lugar, assistir o culto e depois ir embora. Não, a experiência plena da igreja, mais poderosa da igreja, foi um lugar onde as pessoas se reuniam, elas permaneciam sempre juntas e elas compartilhavam a vida, elas compartilhavam alegrias, elas compartilhavam daquilo que elas tinham, elas passavam tempo juntos, eles realmente estavam preocupados com aquilo que estava acontecendo na vida do outro, eles investiam nisso. Se você quer fazer parte da nossa igreja, você vai ser muito bem-vindo, mas aprenda que a gente quer realmente que você viva assim, porque é muito bom você entender que a igreja é assim, porque muitas vezes eu fui amparado por uma igreja assim, e eu dou graças a Deus pela igreja. A Ruth hoje de manhã falou como é que foi a vida dela, como é que foi a situação do ano passado, quando o pai dela sofreu uma queda aqui na igreja. E ela falou como que foi importante a vida da igreja no meu momento de dificuldade. Como que eu estava no momento de fragilidade. E mesmo assim, quando as pessoas começaram a saber o que aconteceu com meu pai, as pessoas começaram a despencar de vários lugares do Rio de Janeiro e começaram a aparecer lá na igreja. Isso foi muito importante pra gente. Eu lembro que eu estava aqui na igreja, várias pessoas vinham, pastor, o que está acontecendo com o bispo? Como é que ele está? Como é que está? Nosso telefone não parava. Eu experimentei isso 2 anos atrás. Meu pai faleceu, foi uma loucura, porque eu tive que ter uma preocupação, eu tive que ir lá para Brasília, e eu tinha 2 preocupações. Meu luto acontecendo, e dar conta de tanta ligação e mensagem que eu recebi. Eu ficava, meu Deus do céu, eu tenho que estar com a cabeça aqui, mas cara, olha tanta gente que está me ligando, eu tenho que dar satisfação, eu tenho que falar o que está acontecendo para eles. A igreja se fez presente nos meus momentos mais difíceis, e ao longo da minha vida sempre foi assim. Por isso que eu amo a força que a igreja tem, e eu queria falar para você, no seu momento de dificuldade, a melhor coisa que você vai ter são pessoas ao seu lado. Isso está a um ponto que você escolhe viver isso na sua vida. Você simplesmente viver um hype de uma igreja, viver o fato de você sentar numa igreja, isso não é tudo aquilo que a igreja pode fazer por você. Quantas outras histórias, eu e Ruth chegamos, a gente tem uma marca que a gente está comemorando, a Ruth está muito, muito legal, 20 anos de casado, mas nós só chegamos nesses 20 anos de casado porque teve muita gente para ajudar a gente. A gente não chegaria lá sozinho se a igreja não estivesse lá para nos apoiar, nos amparar, conselheiros leais, líderes que nos ajudaram a realmente desenrolar todos os nossos nós familiares, as nossas dificuldades. A igreja faz parte da nossa vida. Em quantos momentos nós não teríamos de repente sido um casal bem estabelecido se não tivessem pessoas de repente para nos ajudar com os nossos filhos, liderar os nossos filhos, abençoar os nossos filhos. Nós sozinhos nós não teríamos ido longe, graças a Deus pela igreja na nossa vida. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Eu falando lá de Brasília, agora lembrando, foi muito interessante porque nós fazemos parte da Sara Nossa Terra. Quando cheguei lá em Brasília, tinha uma comitiva de pessoas da Sara Nossa Terra de Brasília para me ajudar. Foi tão bom porque estava distante de Brasília, já quase 20 anos não morando lá. No momento que eu cheguei lá no local do sepultamento do meu pai, tinham lá os amigos dos meus irmãos, tinha os amigos, né, os amigos do meu irmão mais velho, Eduardo, os amigos do meu irmão mais novo, Leonardo. E eu, quem que vai estar lá comigo? Meu irmão, eu estava com um monte de pastor da Sara Nossa Terra de Brasília lá perto de mim. Eu estava amparado pela igreja, a igreja mesmo longe, lá sabendo da minha necessidade de estar com pessoas para estarem lá me apoiando, me amparando nos momentos mais difíceis da minha vida. E eu não quero falar porque eu sou pastor não, é porque realmente eu coloquei minha vida nesse projeto igreja.
E eu quero falar que isso vai ser das coisas mais bonitas de você viver no momento de dificuldade, você saber que existem pessoas do seu lado. Mas o mais importante não é aquilo que você vai receber, o mais importante que você vai aprender é aquilo que você pode dar no momento que as pessoas estiverem em dificuldade. Nós hoje estamos aqui passando por um momento, tivemos uma perda na nossa célula. Eu já liguei para o marido da moça que perdeu o pai, já falei, olha só, irmão, deixa eu falar um negócio para você, eu não sei o que vai acontecer, mas quer dizer que eu quero estar junto de vocês. Amanhã eu sei que eu poderia ter um monte de compromisso, mas meu compromisso amanhã, ou terça, quando for o sepultamento ou velório, eu estarei lá. Porque eu entendi que como pastor, o momento mais especial que tem na vida de uma pessoa, não é no aniversário dela, não é no casamento, não é no nascimento do filho, não é no momento do batismo, é no momento onde que a pessoa está passando por dificuldades. É ali que eu aprendi, é aqui que eu devo estar. Gálatas 6:2 diz o seguinte: levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Quer cumprir aquilo que Deus espera de você? Leve o fardo um do outro. Aprenda a ser essa pessoa, aprenda a ser a igreja. Deus realmente, Ele espera de cada um de nós que nós sejamos suporte uns para os outros. A igreja de verdade não é aquela igreja que simplesmente você vem para cá assistir um culto. É a igreja onde que nós podemos ser bênção na vida dos nossos irmãos. É onde que nós estamos juntos mesmo nos dias difíceis. Eu amo aquele versículo de Atos que fala assim, eles permaneceram juntos dia após dia. Vir no culto é fácil. O grande desafio é a gente permanecer mesmo nos dias difíceis. Aquela igreja passou por dificuldades, ela passou por perseguição. Ainda assim, a igreja continuou a crescer. Que seja assim, a nossa validade, a força da nossa igreja na quantidade de pessoas que nós temos aqui no culto. A força da nossa igreja está contida onde? Na força dos nossos membros, na atividade dos nossos membros, naquilo que os membros representam um nas vidas dos outros. Isso representa a força da nossa igreja. E isso depende de cada um de nós. Amém? A maturidade espiritual, de repente, seja justamente esse o sinal da nossa maturidade. É quando a gente deixa de frequentar ambientes espirituais e começamos a construir relacionamentos espirituais profundos. A igreja, ela é mais do que frequentar, mas sim compartilhar ambientes espirituais. Outro ponto interessante, a igreja não é um supermercado. A igreja, muitas vezes, as pessoas consideram a igreja como um supermercado, onde que ela vai com o carrinho de compras, eu quero isso nessa igreja, eu quero isso, vou levar e vou sair com o meu carrinho cheio de bênçãos desse local. E de repente eu vou para outros também. Hoje em dia tem pessoas que participam de vários. A Ruth é uma pessoa dessa. A Ruth, de igreja espiritual não, tá, Ruth? Mas com relação ao supermercado. A Ruth é assim. Tem certas coisas que a Ruth compra no Guanabara. Outras coisas a Ruth gosta de comprar no Zona Sul. Outras no Hortifruti. Hoje as pessoas da igreja, elas são assim, hoje eu vou pegar tal coisa na seção X da igreja tal. Não, mas aí no outro dia eu vou deixar porque é a quarta-feira dos milagres na igreja tal. E aqui tem o culto X da igreja tal. Então eu vou lá, me beneficio, eu pego os itens que eu preciso, não me envolvo e acho que está tudo bem. Só que não é isso. O projeto de Deus é simplesmente que você vá lá e seja um consumidor da igreja. A igreja, Jesus não morreu para formar consumidores. Jesus morreu para formar discípulos. A mentalidade do povo de hoje, e vocês podem ouvir isso a todo tempo, ainda mais aqui nesse local que parece esse lugar que tem tanto supermercado, aqui na nossa região tem muita igreja. As pessoas falam assim, eu escolhi ficar nessa igreja, sabe pelo quê? Pelo tudo aquilo que essa igreja pode me oferecer. Graças a Deus pelo tanto de coisa que a igreja tem a oferecer, a igreja tem que realmente buscar oferecer a maior coisa para os seus membros mesmo. Mas eu penso que o membro mais maduro não é aquele que vê aquilo que a igreja pode oferecer para ele. O membro maduro é aquele que olha, o cristão maduro é aquele que olha assim, qual dessas igrejas eu posso ser mais útil?
Qual dessas igrejas que eu mais posso ajudar? Qual dessas igrejas está precisando mais dos dons que eu tenho? Como é que eu posso contribuir mais para que o reino de Deus se expanda nessa localidade, ou nesse estabelecimento, nessa situação? É nessa igreja que eu vou ficar. Eu não tenho que ver a igreja do ponto de vista de utilitarismo. O que eu posso receber? A nossa mentalidade é o que eu posso contribuir. Melhor coisa é dar do que receber. Para de olhar para a igreja e olhar para ela e falar assim: o que eu posso ganhar dela? O que eu posso ganhar com ela? Tem pessoas que vão para a igreja só para network. Não porque fulano de tal está frequentando lá, então eu vou frequentar essa igreja. Não porque lá eu posso conseguir mais clientes. Não tem que ser esse o ideal de uma igreja. Ou o que decida se nós vamos permanecer numa igreja ou não. O nosso referencial tem que ser: qual lugar que eu estou sendo útil, eu estou colocando meus dons a serviço do reino. Eu não tenho que ficar na igreja para ficar pensando e depois fazendo como se fosse uma série de avaliações. O culto foi bom, a temperatura estava gostosa, as músicas que foram tocadas encheram meu coração, o louvor desafinou ou não. E você começa a ticar uma série de coisas para dizer se o culto foi bom, como se o culto fosse feito para você, mas em nenhum momento o culto foi feito para você, o culto foi feito para Deus. O culto não é feito para você. Nós estamos aqui para prestar um culto ao Senhor. Nós temos que mudar a nossa forma de ver, a nossa posição diante de Deus como membros de uma igreja, membros do seu corpo. Consumidor reclama da bagunça. O discípulo ajuda a arrumar a bagunça. Ele vê uma necessidade, ele não aponta: está faltando isso. O discípulo de verdade fala assim: está faltando isso? Vou ajudar. Eis-me aqui, você é o primeiro a colocar. Hoje achei o máximo, estou achando o máximo. Vem esse cara de laranja aqui, ó, me olhando. Outros de laranja, os legendários lá no estacionamento. Que bonitinho, sabe uma pessoa, os legendários, pelo amor de Deus. Olha só, me senti até mais seguro hoje. Os legendários lá, recebendo a gente na igreja. Tinha uma lacuna? Estou aqui para servir. Tem uma necessidade? Estou dentro. Vou ajudar a resolver. Não vou ficar reclamando, eu vou me dispor, falar assim: eis-me aqui. Não importa a posição. Tem uma necessidade, eu vou ser o primeiro a me oferecer para ajudar. Hoje achei tão bonitinho aí a Ruth aqui, aí em determinado momento tinha que fazer o culto. Meu Deus, o aviso, não tinha ninguém para produção. Eu fiquei ali na produção, Ruth, caramba, o vídeo, a gente esqueceu. Quando eu chego lá para ver o negócio do vídeo, quem estava vendo os vídeos, arrumando isso? Daniel, meu filho, e Letícia. Eu falei: cara, que top, os dois lá ajudando na multimídia hoje. Ai, pai, calma aí, versículo, Daniel aprendendo a colocar Sara Recreio, culto família naquele outro, sabendo fazer, aprendendo, colocar as letrinhas lá, qual versículo, como que é? Eu falei: cara, que legal, toda a família envolvida no serviço do reino de Deus. Havia necessidade, eles colocaram a mão na massa, estavam lá aprendendo, se virando. E a Letícia, em determinado momento, para ficar registrado: pai, eu não sei como é que o Lucas Franco faz tudo isso sozinho. E às vezes ele está lá sozinho, fazendo um monte de trabalho, um monte de coisa, porque tem um monte de gente que poderia estar ajudando e nem sabe que existe uma necessidade surgindo. Daniel foi lá, aí daqui a pouco a gente vê no grupo, Daniel foi inserido no grupo da multimídia, 13 anos, colocando a mão na massa para servir o reino de Deus. Todo cristão, bota aí, vai, 1 Pedro 4,10. 1 Pedro 4,10. Aqui está escrito o seguinte: que algum de vocês exerça o dom que recebeu para servir aos outros. É isso que está escrito, gente. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Essa semana eu estava aqui na igreja, agradecendo a Deus pela vida do irmão, que falou assim: pastor, tem um negócio que eu fazia,
Eu me sentia tão amado por Deus lá na minha igreja, quando eu servia, e agora eu quero fazer aqui na igreja. Eu falei, o quê, cara? Pô, eu fazia o cafezinho dos voluntários. Eu falei, meu Deus, eu fiquei todo arrepiado. Eu falei, gente, isso é tão importante, tão importante. Todo o papel do corpo é importante. Todo mundo que coloca o seu dom para servir no reino de Deus é importante. Todo cristão recebeu dos céus algo que, se você colocar nas mãos dele, servir fielmente, Deus vai te honrar, Deus vai se agradar de você, porque nós temos que administrar fielmente a graça que foi distribuída a cada um de nós. Todo mundo é 10 em alguma coisa. Nota 10 para servir aqui na igreja. Alguns, de repente, vai ser, como fielmente é o que faz aqui com a gente. De repente, alguns vão ser muito bom aqui, outros vão ser bom no estacionamento, outros vão ser um monte de coisa que a gente nem sabe. Lembrancinha, né, Ruth? Lembrancinha das mães. Você acha que o perfumezinho cai naturalmente nas vasilhas? Não. Foi membros da nossa igreja que foram lá derramar para que as mães estejam sendo agraciadas hoje. Pessoas que você nem sonha trabalham para que o reino de Deus seja estabelecido e implementado aqui na terra. No reino de Deus não existe uma plateia permanente. O papel da igreja não é formar espectadores passivos, é formar pessoas maduras que ajudam a construir o reino de Deus. A igreja é uma família. Numa família saudável existe algo interessante, que nem eu acho que na casa da maioria de vocês. É o quê? O filho começa a crescer, ele também começa a ajudar. Todo mundo ajuda numa família saudável. Posso ouvir um amém aí? Então lá, à medida que o filho vai crescendo, ele vai ajudando mais. De repente, daqui a pouco ele cresce, pode lavar uma louça, pode levar um cachorro para passear, ele pode ajudar em alguma função. Assim é a família saudável nossa natural. Assim também deve ser a família natural de Deus. Todo mundo ajuda, todo mundo contribui, todo mundo carrega algo. Por isso que até eu vou falar uma coisa importante: dízimos e ofertas. Isso é importante, todo mundo ajudar. Todo mundo ajudar, todo mundo contribuir com alguma coisa. Não temos apenas consumidores, mas construtores de uma igreja cada vez mais operante, que cada vez faz mais diferença aqui na nossa comunidade, na nossa sociedade. Amém? E a frase, uma das que eu mais gosto, que é baseada na frase que John Kennedy um dia falou, que é: John Kennedy falou, nunca pergunte ao seu país o que ele pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer pela sua nação. Parafraseando para a igreja, nunca pergunte o que a minha igreja, o que a sua igreja pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer por sua igreja. Esse é o papel, essa é a pergunta do crente maduro. No reino de Deus, maturidade não é o quanto você recebe, é o quanto você também entrega. Igreja, então, como nós estamos falando, igreja não é um hospital, igreja não é um hospital onde você está sempre só para receber, você é um supermercado onde você apenas está ali para consumir, igreja não é uma empresa, igreja é uma família. Esse é o sonho de Deus para esse lugar. É um povo que carrega a presença de Deus. Pastora Ruth deu um exemplo muito legal. Lá antigamente, lá no Antigo Testamento, o reino de Deus, ele estava muitas vezes, a presença de Deus estava condicionada a alguns lugares. Então, onde, por exemplo, estava a arca, ali estava a presença de Deus. Onde que tinha um santuário, ali estava a presença de Deus. Onde que estava a nuvem, ali estava a presença de Deus. E assim se foi acontecendo. Onde que tinha um altar, ali se manifestava a presença de Deus. E assim sucessivamente. Mas aí veio a graça, veio Jesus, e ele mudou um pouco as ordens. E o povo daquela época achava que ainda era assim. Por exemplo, João 4:20. Bota em João 4:20. Onde que está ali a samaritana, e ela conversando com Jesus, e ela com uma mentalidade ainda muito hétero, né, do Velho Testamento. Ela dizia o seguinte: olha, os nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês, judeus, estão dizendo que é em Jerusalém o lugar onde se adora. Jesus declarou: crê em mim, mulher, e está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em
Jerusalém. Ou seja, não importa. Está dizendo o seguinte, que na verdade, aí quem conhece o 24 sabe, que ele fala assim, cara, vai chegar o momento onde que vocês vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Não vai depender de lugar, porque o Espírito Santo de Deus vai habitar em vocês. E onde vocês estiverem, ali vai ser um lugar de adoração. Seja no seu quarto, seja na igreja, seja em qualquer lugar que você abrir sua boca, ali vai estar instituído o reino de Deus. Quando nós abrimos a nossa boca para orar, para pregar, onde que 2 ou mais estiverem reunidos, pronto, Deus está ali. Quando você abre a sua casa para uma célula, quando você participa de uma célula, você está vendo o reino de Deus acontecer ali aonde você está. O reino de Deus é isso, então ele não está preso a um templo. Não se engane, a igreja é maior do que esse templo aqui. E na verdade ela é muito maior, porque esse templo daqui a pouco, quando todo mundo for embora, ele vai fechar. Isso não significa que a igreja parou, porque a igreja está indo junto com você. Para onde você for, a igreja pode entrar em ação. Porque se você sai daqui, vai para algum restaurante, e você deixa lá chamar um garçom e falar, meu irmão, que Deus abençoe você, fui muito bem atendido por você. Que você, em qualquer lugar onde que você chegar, você abre sua boca para orar, para ministrar a palavra de Deus. Você visita uma pessoa, você liga para alguém, para confortar alguém. O reino de Deus está funcionando. O reino de Deus não está vinculado a um templo. Posso ouvir um amém? O culto é só lugar de encontro da igreja, mas ela não resume a existência da igreja. A Sara não para. Glória a Deus, é isso aí. A Sara não para. A Sara está orando 6 horas da manhã. A Sara está aberta 24 horas sem parar. 7 dias da semana. A igreja não para. Quando os irmãos oram juntos, quando famílias ajudam famílias, quando alguém está discipulando um amigo, quando existe amor fora aqui da nossa realidade, aqui dessa localidade, a igreja está aberta ali junto com aquela pessoa. Atos 2,46, de novo falando da famosa igreja primitiva. Bota aí Atos 2,46. Quando que eles se reuniam, gente? Só nos domingos? Quando é que a igreja estava aberta? Todos os dias. Eles continuavam reunindo no pátio do templo, enquanto eles estavam partindo pão nas casas, e eles estavam juntos, participando das refeições, com alegria e sinceridade do coração. Muitas vezes as maiores reuniões que eles tiveram, não eram nem necessariamente reuniões de oração. O que marcou a vida deles eram reuniões de comunhão. Eles estavam juntos, a igreja estava ali estabelecida, e ela continuava a crescer. Posso ouvir um amém? A igreja primitiva não vivia apenas das reuniões, vivia da comunhão diária. Muitas vezes a gente geolocalizou, né, uma frase está na moda, geolocalização. A gente colocou que assim, não, quando eu estiver na igreja, aí eu estou adorando. No domingo eu recebo uma palavra. No sábado, se tivesse uma consagração, eu ouviria a voz de Deus. Agora eu estou aqui, na próxima vez que eu vou ter um contato com Deus, com a igreja, vai ser terça-feira no culto da fé. Depois do culto da fé, eu vou ter uma experiência com Deus, sexta-feira, lá no culto retrô. E assim nós ficamos de reunião em reunião, achando que o momento onde que Deus se manifesta é aqui na igreja. Não é. Não é. A igreja somos nós. Fala assim comigo, a igreja sou eu. Quando eu abro a minha boca, a igreja está aberta. Quando eu oro, a igreja está aberta. Quando eu adoro a Deus, a igreja está aberta, porque eu sou a igreja. Nosso querido Fernando Simões, aqui da igreja, ele deu um exemplo muito bom. E eu queria falar para vocês, é do universo Marvel. Ele falou um exemplo que está no filme Thor Ragnarok. Thor Ragnarok é um dos filmes mais legais, tudo que tem um Thor é muito divertido, muito legal. Mas nesse filme acontece o quê? Tem o irmão do Thor, que é o Loki. Loki é um cara muito bagunceiro, um cara do mal, que ele quer sempre destruir tudo aquilo que o Thor representava. E ele não consegue, ele é sempre frustrado, ele faz muito estrago, mas ele é sempre frustrado pelo Thor. Até que um dia, o Loki chama o reforço, que é outra irmã do Thor. Mais uma filha de Odin, e essa é muito poderosa, e ela acaba destruindo o lugar onde que eles moravam, um lugar chamado Asgard, que é o reino, um mundo, um planeta, um sistema dentro lá do universo Marvel. E aí tem um diálogo muito interessante que acontece
no filme. E eu queria passar para vocês verem um pouquinho, a gente vai contextualizar daqui a pouco para esse nosso exemplo aqui da igreja. What were you the god of again? Even when you had two eyes, you'll see only half the picture. It's too strong. Without my hammer, I can't. Are you Thor, the god of hammers? That hammer was to help you control your power, to focus it. It's never your source of strength. It's too late. She's already taken Asgard. Asgard is not a place. Never was. This could be Asgard. Asgard is where our people stand. Even now, right now, those people need your help. Uou. Asgard foi destruída. E agora? O que vai ser de nós? Ai, Odin, muito sabiamente. Cara, Asgard nunca foi planeta. Asgard sempre foi um povo. Esse lugar aqui poderia ser Asgard. A igreja nunca foi um lugar. A igreja sempre foi um povo. Onde que você se encontra, ali está a igreja. A perseguição tentou parar a igreja, tentou fechar a igreja, e algumas colocou fogo na igreja, mas a igreja não parou. A pandemia também, quando surgiu esse Sara não para, tentou parar a gente, mas não parou, porque onde que nós estávamos, o reino de Deus acompanhava a gente. A igreja não é um templo, a igreja é cada um de nós. Nós precisamos entender isso. Se o prédio fechar amanhã, se esse prédio aqui fechar, a igreja continuará viva. Porque se cada um dos nossos irmãos continuar levantando um dos nossos irmãos, uma família continuar a ajudar a outra, nós temos pessoas que nos importam com os nossos membros que estão feridos, sumidos, que não mais têm vindo à igreja. Nós temos aqueles que vão resgatar, aqueles que vão buscar. A igreja continuará funcionando se nós continuarmos com os nossos braços abertos, nosso coração conectado, os nossos olhares olhando para as necessidades uns dos outros. Nossa igreja nunca vai fechar, muito pelo contrário, ela vai ficar ainda mais forte, porque a igreja não é templo, a igreja é cada um de nós funcionando como uma família. E hoje eu queria falar para você, o que você tem vivido de igreja? O que você tem vivido nesses dias? O que você tem vivido? Eu quero falar que na verdade Deus quer te levar para um conceito mais profundo de igreja do que você tem vivido hoje. Assim, pastor, eu tenho feito muito, mas eu quero falar para você, vamos nos aprofundar mais ainda, vamos viver mais profundamente. Eu e a pastora Ruth temos vivido dias muito legais. A gente falou, cara, vamos viver igreja de verdade. Vamos viver relacionamento. Vamos, toda semana nós temos conversado com casais. Nós levamos lá para a nossa casa. A gente quer viver. A gente quer realmente experimentar. Amanhã tem discipulado, vai ter um monte de gente lá em casa. Nós vamos estar vivendo família. Quarta-feira estamos com os nossos discípulos, chamamos casais e vamos conversar. Eu tenho ido, toma café, sai com outro. A Ruth fica, Rafa, como é que você aguenta? Você não cansa não? Eu falo, Ruth, eu canso. Mas eu estou tão empolgado em viver família que você não tem ideia como isso tem enchido meu coração. Igreja é o projeto de Deus para cada um de nós aqui na terra. Teoria, é gostoso demais viver a teoria, a igreja, mas viver a prática da igreja, o poder que os relacionamentos trazem, isso é o que eu gostaria que todos vocês vivessem aqui. Eu adoro quando eu estou aqui com o Fabrício, a gente está aqui de manhã orando, porque a gente ora, mas a gente sente o poder da igreja. É um contando as bênçãos, aquilo que Deus tem feito, como que Deus tem se manifestado. Meu irmão, é milagre após milagre. A igreja, ela é muito maior do que o que você tem vivido. Eu queria desafiar você de fato a viver aquilo que Deus tem para você. Deus nesses dias, Ele não quer fazer igrejas melhores, maiores. Deus quer fazer cristãos melhores. Deus hoje, de repente, Ele trouxe você para restaurar o senso. E você não ser simplesmente um frequentador, mas de você assumir esse papel, de ser alguém assim, eu sou participante. Eu não sou um agente secundário. Não, eu sou protagonista na construção de uma igreja, dessa família de Deus aqui na terra.
O mundo já viu estruturas impressionantes. Eu tive em Dallas, por exemplo. Vi igrejas lá gloriosas, igreja que tem por final de semana frequência de 100 mil pessoas. Já teve, né? 100 mil pessoas. Hoje você vê lá 30 mil, 20 mil pessoas naquela igreja que era tão gloriosa um dia. As pessoas não querem mais ver mega igrejas. As pessoas querem ver o amor em ação. A Bíblia diz de uma igreja tão gloriosa que Jesus já profetizou que não seria conhecido pelas luzes, pelo LED, pela eloquência dos seus preletores, mas seria conhecido lá em João 13:35, que o mundo conhecerá e saberá que nós somos discípulos de Jesus, pelo amor que nós temos um pelos outros. Que essa seja a marca da Sara Recreio, que as pessoas ao olharem para cá, vejam Jesus, que as pessoas ao olharem para cá, falem assim, nossa, eles parecem tanto com Jesus, eles amam tanto uns aos outros, eles são tão apaixonados uns pelos outros, eles amam tanto esse projeto, que comunidade irresistível, eu quero fazer parte disso. Esse é o grande sonho de Deus, fazer uma grande família. Deus não precisa de igrejas cheias, Deus precisa de igrejas vivas. Queria que você ficasse de pé nesse momento agora. Queria que você fechasse seus olhos e analisasse a sua vida. Queria que você analisasse a sua agenda, por exemplo. Você tem sido igreja, fora da igreja? Ah, mas eu não sei pregar. Sabia que existem atitudes que marcam mais do que uma pregação? Sabia que de repente uma ligação fala mais do que uma pregação? Sabia que uma atitude cheia de amor fala mais do que uma teologia? 4 anos de faculdade sem amor, na verdade tudo que você fizer na vida sem amor, a Bíblia diz que de nada valerá. Um abraço, uma oração, uma ligação. Ligar para alguém e falar assim, olha cara, estou sentindo essa falta aqui na igreja, nunca mais te vi, cadê você? Vamos conversar. Isso vale mais do que milhares de pregações na vida dessa pessoa. Vem cá, irmão, vamos andar junto, vamos tomar um café. Vale mais do que um monte de culto que você assistiu com pessoas que você não se conectou. Você falar para alguém aqui, olha, posso servir contigo? Semana que vem eu tô aqui. Quero fazer parte disso. Não quero ser mais alguém que reclama. Não quero ser mais alguém que fica avaliando. Eu quero sair desse papel de avaliador e quero entrar para fazer parte de um papel de colaborador, cooperador. Eu quero fazer parte desse projeto, igreja. Deus, nós queremos, Deus, ser esses cristãos melhores. Não queremos, Deus, mais ver uma igreja como uma organização. A igreja é um organismo, Deus, e a Tua palavra diz que o Senhor é o cabeça, nós somos o Seu corpo. A Tua palavra fala que nós devemos andar conectados uns com os outros. Nós somos partes uns dos outros. Que nessa noite, Deus, esse sentimento venha ser ativado no nosso espírito e que nós possamos, Deus, fazer diferença diante de uma geração tão descrente de Deus. Uma geração desigrejada que crê em Ti, mas não crê mais no projeto igreja. Ajuda a gente, Deus, ser esse lugar da segunda chance, ser esse lugar das novas oportunidades, lugar onde que o fraco, onde que o abatido, o cansado, o desiludido encontre de novo a esperança. Ajuda a gente, Deus, a não apenas visitar uma igreja, mas sim, Deus, acrescentar a uma igreja. Faz isso na nossa igreja, que eu te peço em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar a Deus juntos. Isso faz parte de nós sermos uma igreja. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo,
Amém. Quem gosta dessa música? Mas vocês cantaram tudo errado. Sabia que vocês cantaram errado essa música? Existem músicas que são para Deus, que a gente adora, a gente louva, né? A gente fecha os olhos. Mas essa música, ela não faz sentido você cantar sozinho e não interagir com as pessoas perto de você. Não tem lógica isso. Você está cantando... Então, assim, eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão. Você tem que olhar para alguém e abençoar esse teu irmão. Quando nós somos corpo, você pode sair do seu lugar, pode ir abraçando alguém, você pode realmente interagir. Eu queria que hoje, profeticamente, mais do que simplesmente ouvir uma palavra, vamos colocar ela em prática. Eu quero desafiar a gente a sair dos nossos lugares e a gente cumprimentar os nossos irmãos. Ele falou assim, cara, eu quero ser um com você, eu quero estar contigo, eu preciso de você, eu quero estar junto, eu quero realmente experimentar tudo aquilo que a igreja tem para você, eu quero estar contigo. Ei, eu nunca tive aqui na igreja, qual é o seu nome? Onde você é? Vamos andar junto. Quem sabe hoje daqui não vão sair relacionamentos novos, uma igreja mais forte, uma igreja mais poderosa. Isso tudo começa realmente no nosso, sair do nosso lugar de conforto, sair do nosso lugar de acomodação. Eu queria agora a gente cantasse. E agora sim, eu acho que a galera entendeu. Vamos lá. Ó a Ruth e a Cláudia, já tá conversando. Assim que eu gosto. Vamos lá, André, saindo do lugar, vamos lá todo mundo, vamos embora? Vamos lá, como que é? Recebi, não, de novo, do começo. Vai. Vamos lá, vamos ver se a galera canta certo agora. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Coração pode cumprimentar quem você não conhece, é legal também, gente. Sem desafio, vamos lá. Isso. Como fruto desse novo Vai, abençoa alguém, vai, ó. Declara a paz de Cristo sobre a vida dela, vai. eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa. É a nossa comunhão. Vamos lá, igreja, é o corpo de Cristo. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Quase bom. Vocês agora tiraram, vocês estão na nota 8. Pra essa música fazer sentido agora, vai cantar Somos Corpo. Nessa hora, a gente fecha o corredor e dá a mão pro irmão. Vamos lá, vai, vamos ver se vocês conseguem. Vamos lá, vai. Calma, deixa eles fazerem. Dá a mão pra quem tá pertinho de você. Vai, pode fechar o corredor aí, vambora. Calma. Aí tá ficando bonito. Aí é assim que eu gosto. Porque, na verdade, essa é a beleza da igreja. Sozinhos, desconectados, nós somos tão fracos, mas quando nós estamos unidos, a vida de Deus flui através de nós. Feche seus olhos onde você está, vai. Deus, eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Deus, nós queremos nesse momento agora ser uma representação, Deus, do seu corpo aqui na terra. De uma decisão, Deus, que a Sara Recreio faz nesse momento, Deus, de nós termos igreja na sua plenitude. Nós somos a tua família, Deus. Nós não somos frequentadores de um culto. Nós não somos pessoas que consomem uma igreja. Nós somos a igreja. Nós somos o templo, Deus vivo, templo do Espírito Santo, chamados por Deus para sarar uma geração. Então, Deus, hoje vem fazendo uma transformação na nossa igreja. Vem hoje, Deus, a partir de hoje, fazer uma transformação em cada um de nós. Que a tua vida flua, Deus. Que nós encontremos sentido, encontremos lugar, encontremos, Deus, realmente plenitude, propósito de estarmos aqui. Que nós sejamos cura, resposta para o nosso irmão, aqueles que vão levantar, sustentar, edificar, Deus, uns aos outros, amar uns aos outros, suportar uns aos outros. Trabalhe em nós, opere em nós, Deus, para que nós vamos ver tudo aquilo que só tem para nós. Uma igreja, Deus, vitoriosa, vibrante, apaixonada e apaixonante. Vamos lá cantar juntos. Nós somos um corpo de Cristo aqui agora. Vai! Canta forte, igreja! Somos corpo, e assim bem ajustados,
és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Deus, eu venho abençoar, Deus, cada pessoa que aqui entrou. Dê uma salva de palmas para Jesus. Deus, nós queremos viver, Deus, a igreja do Senhor aqui na terra. Queremos ver em plenitude aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Ensina-nos a ser igreja. Ensina-nos a ser realmente resposta. Ensina-nos a realmente não sermos, Deus, vinculados, limitados, Deus, a esse lugar. Queremos, Deus, impactar. Queremos, Deus, invadir essa cidade. Essa cidade precisa de Jesus. Essa cidade precisa de boas notícias. Essa cidade precisa realmente de histórias de transformação, de mudança, de esperança. Usa, Deus, cada um de nós nesse processo, Deus, em nome de Jesus. Que ao irmos embora daqui, Deus, a igreja não acabe. Que ao irmos embora daqui hoje, a igreja continue aberta, operante, ativa, abundante em boas obras. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Se você está comigo, diga amém. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Dá uma salva de palmas para Jesus nessa hora. Amém? Posso abençoar você, feche seus olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós. Nessa semana o inimigo não pode tocar em você. Ele não pode chegar perto de você, porque você faz parte da igreja do Senhor Jesus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. E a Bíblia nos ensina que todo aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. E porque você tem semeado na presença do Senhor, você tem sido fiel, você faz parte dessa igreja gloriosa, você está realmente blindado pelo poder do sangue de Jesus. Como é que vai ser a sua colheita? Pode ser um pouquinho mais forte. Vamos lá, profetiza, porque é sobre a sua vida. Como será a sua colheita? Aleluia, abençoa você para isso então. Vai nessa força, vai nessa bênção. Abençoa a tua semana. Receba o herói de Deus na sua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe.